Olá, eu sou Juliana Matos, sou advogada, mestre em Direito Agrário e também professora universitária. E hoje eu quero falar com vocês sobre por que um jurista, por que também um estudante de direito deve então destinar parte do seu tempo assistindo séries e filmes. O direito, ele se encontra totalmente conectado às artes de forma geral. O direito está relacionado ao teatro, ao cinema, à música, à literatura, e desse modo é de extrema importância que um jurista, quando ele é um profissional completo, ele tenha conhecimento, ele tenha contato com outras artes. Não é então diferente quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de assistir séries, de assistir filmes. Então, eu sou totalmente uma incentivadora de que alunos de graduação e que profissionais já formados assistam séries, assistam filmes, que busquem então encontrar o direito fora do nosso ordenamento jurídico, fora daquele ordenamento que está positivado. É possível então a gente perceber o direito em um filme, perceber o direito em uma série, talvez um episódio daquela série nos traz uma interpretação tão profunda, tão complexa, que vai além do que às vezes a gente encontra em um simples manual, em um manual que dá uma perspectiva esquematizada e rasa do direito. Quais são os 3 motivos, então, que me fazem insistir para os meus alunos e para os meus colegas que nós juristas devemos, então, assistir sim séries e filmes e que não é perder tempo? Primeiro, nós vamos ter então acesso à cultura. É extremamente importante que um jurista tenha acesso à cultura, que ele saiba conversar sobre diversos assuntos. Eu tive colegas na faculdade que eram extremamente inteligentes, que tinham um conhecimento técnico do direito muito rico, mas que se eu tentasse conversar com ele sobre alguma série, sobre algum filme, poderia ser um filme cult, inclusive, ele mal tinha conhecimento do que se tratava. Então, nós precisamos ser um profissional completo, que saiba sim da teoria do direito, que saiba sim sobre o direito positivo, mas que também tenha acesso à cultura e que consiga relacionar a cultura global, a cultura do nosso país, a cultura então de outras perspectivas que existem, às vezes não só a cultura ocidental, mas também que consiga relacionar então essa cultura com o direito. E isso é importante também quando a gente fala de um profissional como, por exemplo, o advogado, que precisa captar clientes, que precisa se preocupar com a sua imagem no mercado de trabalho. Então, se você tem acesso à cultura, se você assiste bons filmes, assiste boas séries e sabe analisar, sabe conversar de forma crítica, você vai ser uma pessoa que sabe conversar sobre diversos assuntos, que sabe se projetar, então, em um ambiente social e que sabe conversar sobre qualquer assunto e não somente sobre a lei seca e sobre o direito positivo. O segundo motivo, então, é porque o direito é complexo. O direito, ele não está somente na lei positivada, ele não está somente na norma que foi emanada pelo Estado, de forma alguma. O direito é um fenômeno complexo, ele é um fenômeno plural, abrangente, e ele pode, sim, ser antecipado pelas artes e pode ser interpretado pela ótica das artes. Então, um jurista completo, um jurista que consegue manejar esse direito complexo, ele precisa sim ter acesso às artes, inclusive o cinema e às séries. E por fim, todo profissional, todo estudante merece um descanso. Então, é importante sim que um professor incentive os seus alunos ao buscar o direito nas artes. Não estou dizendo que a gente deve incentivar os nossos alunos a maratonar uma série de uma vez e se esquecer de estudar, não. Além disso, ninguém é de ferro, ninguém consegue ficar 24 horas por dia somente lendo livros, somente estudando. Então, quando você incentiva o seu aluno, quando você, enquanto profissional, se permite assistir séries, assistir filmes, você também está descansando mentalmente. Não estou dizendo que as séries e os filmes são uma arte menor, mas querendo ou não, quando a gente está assistindo uma série, a gente está assistindo um filme, nós estamos fazendo isso de forma passiva. Não é como quando nós estamos lendo um livro, um artigo científico, que às vezes tem uma leitura tão densa que a gente fica lá 1 hora às vezes para entender uma página e que às vezes a gente sai de lá cansado mentalmente.
Então, assistir uma série e um filme também é importante para isso, para às vezes a gente poder descansar um pouquinho, para às vezes a gente poder relaxar. Então, você também pode ver as séries e os filmes não só como um momento em que você vai ter contato com a complexidade do direito, não só como um momento em que você vai se tornar uma pessoa que tem uma bagagem de cultura, mas também um momento em que você vai relaxar e vai deixar de lado um pouquinho essas teorias jurídicas e deixar de um lado um pouquinho o nosso direito positivo para poder então ter o seu momento de descanso. Então, pessoal, se você já é uma pessoa que assiste muitas séries e filmes assim como eu, deixa aqui no comentário aqueles filmes e séries que você percebe que é possível analisar o direito, porque em breve também vão ter vídeos em que eu faço indicações de filmes e séries que você, professor, pode analisar na sua sala de aula, ou você, aluno de direito, que quer então ter contato com séries que têm um conteúdo jurídico que às vezes não está tão explícito, mas que é trabalhado por aquele filme ou por aquela série. E se você também não concorda com nada que eu falei, pode falar ali nos comentários. Todo questionamento e dúvida sincera sempre são extremamente bem-vindos. E como sempre, vou fazer aquele pedido: curta, compartilhe o vídeo e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até mais!